Olá, pessoal. Vamos retornar à nossa disciplina de história, nosso conhecimento histórico, e vamos para a terceira aula, dando seguimento ao surgimento da espécie humana, a, a organização do espaço, a produção dentro do espaço. Então, na última aula, a gente percebeu o momento em que os seres humanos, seus ancestrais comuns, eles evoluíram até chegar ao nível de organização que nós temos hoje, no sentido da espécie humana. Então, vamos tentar retomar o surgimento da espécie humana e a organização social. Bom, um dos pontos que a gente parou discutindo na última aula era como era a vida nos períodos históricos aí na pré-história. Então, vamos dar início aí com a vida no Paleolítico. Como é que era a vida no Paleolítico? O Paleolítico é uma sociedade sem classes, tá? Sem classe social, muito diferente da maneira que a gente se organiza hoje a partir do contrato social. Então, eram povos que estavam aprendendo a se organizarem socialmente, com as primeiras práticas rudimentares da vida em sociedade e também com as primeiras práticas rudimentares também na busca por alimento, pela própria subsistência, que só vai acontecer de fato o domínio dessas técnicas lá no Neolítico, lá junto com a Revolução Agrícola. Então, beirava-se o nomadismo com esses povos. Se ele era nômade, ele não tinha um lugar fixo para morar, então eles precisavam estar vagando de região em região para produzir seu próprio sustento. Então, era muito do que as condições daquele lugar poderiam ofertar àquelas comunidades primitivas. Então, um lugar que tivesse água por um curto período de tempo era o lugar que eles ficariam até que esses recursos esvaziassem, assim como a questão de se tornarem caçadores e também coletores, porque tinha muito do que o espaço, do que a natureza poderia ofertar para eles, estabelecerem algum tipo de moradia naquele determinado local. Então, eles começam a desenvolver os primeiros instrumentos. Que instrumentos? Instrumentos de caça e pesca, como instrumentos de madeira, de pedra, de ossos, tudo isso para tentar facilitar a obtenção de alimentos. Então, lanças, espécies de machados, objetos pontiagudos que pudessem serem cortantes para abrir alimentos ou abrir objetos um pouco mais resistentes. Então, a vida no Paleolítico ela funcionava dessa forma. A espécie humana, o Homo sapiens, tentando se adaptar às condições ambientais para produzir o seu próprio sustento. E esses povos primitivos, eles tinham também rituais. Então, eles também cultuavam deuses, não os deuses que a gente cultua agora, mas os deuses de natureza, os fenômenos naturais que hoje a gente entende a partir da química, da física, da biologia, os fenômenos naturais, os fenômenos físicos, eles associavam a divindades, como a questão do dia, da noite, desse período claro, esse período escuro, também a questão dos planetas, das luas, das estrelas, porque eles eram já bons observadores desses espaços. Então, todas as práticas de chuva, uh, a questão da temperatura, a questão de um vulcanismo, a ação vulcânica. Então, tudo isso estava associado a coisas sobrenaturais, porque para eles não tinha esse tipo de explicação que nós temos lógica do fenômeno. Então, esses homens estavam aprendendo, homens, mulheres, a comunidade humana estava aprendendo é, essas coisas que foi de fundamental importância para que gerasse o conhecimento que nós temos hoje. Então, esse conhecimento dos primeiros hominídeos, eles são cumulativos e originam um conhecimento sistematizado, organizado que nós temos hoje. Então, eles eram caçadores e coletores e também eles podiam manipular, de certa forma, o fogo. Aqui a gente não vai falar que ele controlava o fogo, mas devido às teorias que a gente tem sobre como surgiu de fato o fogo, então vamos falar na maneira como ele consegue manipular aquela chama e consegue utilizar isso ao seu favor. E aí também conhecido como o período também da pedra lascada, ou pedra polida, em que ele consegue polir a pedra e transformar num instrumento de caça, de pesca, enfim, um utensílio doméstico, enfim, esses instrumentos que conseguem facilitar algumas coisas no seu dia a dia do seu homem primitivo. E aí ao lado vocês conseguem ver uma imagem aí das pinturas rupestres aí, que são grandes representantes da forma como eles registravam seu dia a dia. Então, as pinturas rupestres, além do movimento cultural artístico, também é uma
uma fonte histórica de como se comportavam essas comunidades primitivas e como a gente pode entender o dia a dia, o que eles faziam, o que eles poderiam deixar de legado para as civilizações. Então, as pinturas rupestres aí tombadas como patrimônio da humanidade contam muito. Então, só recapitulando, a gente vê aí essas primeiras comunidades primitivas aí já do Homo sapiens, mas a gente vai relembrar lá o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, muito mais próximo da nossa espécie, o Homo sapiens neanderthalis e, por último, o Homo sapiens. Nossa espécie organizou e chegou a esse nível de complexidade que nós temos hoje em dia. E aí, como está dividido o período paleolítico? Então, ele tem início aí nos últimos 4,5 milhões de anos e vai até os últimos 10 mil anos atrás. Então, o evento é um dos períodos maiores, com a maior temporalidade que a gente conhece, e encerra nesse intervalo aí dos últimos 10 mil anos, se a gente for calcular, enfim, com base no período geológico, é um intervalo bem pequeno na nossa história. Então, é marcado também pelo surgimento da agricultura e também da pecuária, a manipulação dos animais, tentando domesticar esses animais, interagir. Então, começam essas ações de domesticação dos animais. Nesse período, a Terra vivia ainda a última era do gelo, né? Essa última glaciação que a gente consegue enxergar os resquícios ainda hoje, por exemplo. E aí acontece o surgimento do Homo habilis, os primeiros hominídeos que fabricavam as ferramentas também por meio de rochas, de pedras, então polia esse material. A economia desses povos, os humanos viviam da exploração dos recursos silvestres, então era uma atividade baseada na subsistência, caça, pesca, coleta de vegetais, busca de locais que oferecessem água, condições climáticas, condições geográficas, não condições que fossem favoráveis à manutenção da vida dessas espécies aí primitivas. Então a sociedade era organizada, esses homens e mulheres, enfim, viviam em bandos de aproximadamente aí, grupos de até 25 pessoas, e havia também uma união voluntária dessas famílias, porque não havia uma classe social, não havia uma espécie de contrato como nós vemos hoje, mas havia sim um chefe da família, dessa comunidade, que mantinha suas práticas. Então, também existe uma divisão social do trabalho, por exemplo, as atividades que eram inerentes ao homem e as atividades inerentes às mulheres e a questão de ensinar as crianças passar esses conhecimentos. Na questão política, existia uma autoridade, né? Os mais velhos tinham esse papel, era simbolizado aí pela pela experiência, então chefiava essas famílias, chefiava essas comunidades de até 25 pessoas. E a moradia, eles eram nômades, então eles fixavam moradias no lugar que tinha condições suficientes para eles sobreviverem. Lugares que poderiam ter água, terras férteis, próximos aos rios, que é como a gente sabe que se organizaram as primeiras civilizações aí mesopotâmicas, então eles acabam aí manipulando também o fogo, tudo isso nesse intervalo do Paleolítico. E aí a gente começa o Neolítico, dos últimos 10 mil anos antes de Cristo até os últimos 2 mil anos, que vai ter como característica aí o fim da última era glacial, aí pouco mais de 11 mil anos atrás, que é quando a gente vê o final dessa glaciação, e onde ocorre também eventos geográficos aqui, eventos climáticos, como a diminuição dos recursos hídricos que estavam disponíveis aqui no planeta Terra por essa mudança climática, a questão do degelo, então vai causar essas mudanças também de temperatura no planeta. E acontece a desertificação das regiões do continente africano, aí mais especificamente no Saara, e também no deserto da Arábia, no Oriente Médio. Acontece também eventos de extinção, aí como o desaparecimento de manadas de animais de grande porte, como os mamutes, e o aumento dos animais de pequeno porte também. Percebam que nesse intervalo que a gente está falando aí do surgimento dos hominídeos até o surgimento da espécie do Homo sapiens, não há incidência de dinossauros. Os animais da megafauna, ele já não existiam, já aconteceu o evento de extinção. Aí a gente vê o acidente, apenas a incidência da extinção das manadas, como os mamutes aí, e o aumento dos animais de pequeno porte. Os animais de pequeno porte são aqueles que a gente até encontra nos dias de hoje, tá? Enfim, girafas, leões, enfim, esses animais que sobreviveram e se adaptaram, evoluíram a partir das condições que tinham aqui no planeta.
E aí também acontecem grandes mudanças nas técnicas de produção de artefatos, aí que a gente vai dar início no finalzinho do Paleolítico, e agora a gente fala de fato numa pedra polida, quando eles começam a construir de fato esses instrumentos bem mais aperfeiçoados, bem mais aptos a desenvolver as atividades que eles precisavam. Então o Neolítico ele é marcado pelos progressos técnicos, né? O uso das novas técnicas. Então aí a incidência da cerâmica, que era utilizada para fabricar recipientes para guardar cereais e líquidos como água e também leite, já que eles faziam uso desses alimentos. Também a predominância do início da tecelagem, né, que aproveitava fibras naturais como algodão, o linho, a lã das ovelhas para produzir peças de vestuário, assim como eles utilizavam desde o início a pele dos animais. Então, a tecelagem foi aprimorada desde muito nesse período do Neolítico. A moagem também, apesar de ser uma atividade hoje extremamente simples, mas é uma grande revolução no período Neolítico, que era a moagem dos grãos para fazer diminuir e fazer farinhas. Então, a moagem é uma grande técnica também desenvolvida no Neolítico. A cestaria, por exemplo, que era o aproveitamento da palha, o vime e outras fibras naturais como o couro. Então, o homem ele produziu cestas para armazenar e transportar diversos produtos que havia necessidade no seu dia a dia. A roda também, que foi aplicada na moagem, na cerâmica, e também facilitou o transporte de produtos aí durante o Neolítico. E a questão da vela, dos primeiros embarcações, que também o homem tentando velejar, desenvolve todas essas questões aí que a gente consegue perceber no período Neolítico. E também no Neolítico, o homem ele torna-se produtor quando descobre a agricultura, a domesticação dos animais, entre outras atividades como a moagem, a cestaria, a tecelagem, a cerâmica. Então ele passa aí de um homem de uma comunidade sedentária que anteriormente era nômade, que ficava vagando de região em região, e agora eles são povos sedentários, eles estão em lugares fixos, com oferta de água, de alimentos, tem um solo fértil, então eles têm o uso das técnicas, conhecem as estações do ano, então eles sabem o período de plantar, o período de semear, o período de colher, então eles conseguem armazenar, já que eles têm instrumentos para fazer isso, então eles conseguem desenvolver. E isso vai dar origem a comunidades muito maiores do que de 25 pessoas, que mais tarde a gente vai entender que vai dar origem ao surgimento aí das cidades, até pelo período da migração aí dessas espécies primitivas em torno do globo terrestre. No Neolítico, então, a gente fala sobre também a idade dos metais, né? Então, no intervalo dos últimos 9 aos últimos 7.500 anos de Cristo, aí a idade do cobre é presente na nossa história. Então, o primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, e era utilizado para, enfim, a construção de armas, utensílios e também de ferramentas para uso diário. Aqui ao lado tem uma imagem do minério aí de cobre, para quem nunca viu o minério de cobre, é assim que ele se apresenta na natureza. Lógico que os homens primitivos eles estavam com esses minérios aí abundantes, expostos na natureza. Então, já que eles conseguiam manipular o fogo, aquecia esses minérios, essas rochas que eram abundantes aí. Então, a partir aquecendo essas rochas, aí, esses minérios, até atingir o tempo de fundição, eles conseguem manipular, colocar na forma líquida. Então, eles conseguem moldar esses utensílios que eles utilizavam aí no dia a dia. Então, é um uso da natureza na forma mais primitiva possível, que gerou os conhecimentos que nós utilizamos até hoje. Então acontece a idade do bronze aí nos últimos 5.000 anos antes de Cristo, né? Mais uma liga metálica formada pela junção do cobre e também do estanho, e foi muito utilizado também na agricultura e na domesticação dos animais. Então tá aí também uma imagem do minério aí de bronze, encontrado na natureza, na sua forma mais natural, e também a idade do ferro, que foi o último metal que foi manipulado aí nesse período pré-histórico, que aconteceu nos últimos 1.200 anos de Cristo aí. Então tá a imagem aqui do minério de ferro, que era utilizado sobretudo para a construção de fortalezas e de pontes, mas também utilizado para construção de objetos, de utensílios, também de armas. Então tá aí o minério de ferro na sua forma mais pura que a gente encontra na natureza. Então aí as primeiras cidades elas surgiram nas proximidades dos grandes rios, né?
com o advento da agricultura, então aqueles aglomerados que a gente tinha de 20, 25 pessoas, eles começam a ganhar grandes proporções, porque tem uma oferta de alimentos, tem uma oferta de água, tem solos férteis, então as civilizações elas vão prosperar. Então, o surgimento das cidades indicava que o nascimento das primeiras civilizações. Por se localizarem às margens dos rios, ficaram conhecidos como civilizações também chamadas de fluviais. Então, as primeiras sociedades, elas surgem a partir do advento do trabalho, a divisão até social do trabalho, dividindo essas funções de cada um, homens, mulheres, crianças. Então, vai aglomerar, vai dar resultado e resultando também nas primeiras cidades, nas primeiras comunidades, na organização social, divisão também do trabalho, das funções. E aí o primeiro registro que a gente tem sobre cidades é essa aí de Satal, localizado na Turquia, que eram comunidades um pouco mais numerosas do que aquelas 25 que a gente vê aí. Então, mais para frente a gente vai entender melhor como funciona o surgimento dessas civilizações aí que nasceram, floresceram aí próximos aos rios. E aí, em todo esse processo, como é que a gente tem conhecimento de tudo isso? A partir da invenção da escrita. Lógico que havia outras formas de registrar o cotidiano, como a gente viu a partir das pinturas rupestres. Mas a invenção de escrita é um divisor de águas nesse período aí para datar em que nós estamos estudando. Então, a invenção da escrita, ela começou na Mesopotâmia, hoje onde é localizado o Iraque, e foram os povos sumérios que criaram esse estilo de escrita, esse estilo de comunicação. Então, não é que eles não se comunicavam, mas a maneira como registrar isso é primordial para que a gente pudesse conhecer. Então, tem civilizações aí que a gente não chegou a conhecer, porque não deixaram um tipo de escrita, ou não ficou muito claro o tipo de produção histórica, o tipo de produção para a gente identificar como se comportavam essa civilização. Então, a invenção da escrita vai surgir pelos povos sumérios nos últimos 4.000 anos antes de Cristo. Então, vai datar aí também o início de outras civilizações também que se organizaram, prosperaram, cresceram, viraram grandes impérios, desenvolveram escrita, deixaram registrado todo o poderio organizacional, a própria questão econômica, a questão religiosa, a questão das crenças que vão ser primordiais para a gente entender como se comportam essas civilizações. Então, na próxima aula a gente vai ver como essas civilizações aí surgiram no próximo capítulo.